Olá! Hoje, na disciplina de Neuroanatomia Médica, vamos conversar um pouco sobre o cerebelo. Nosso trabalho foi pensado e realizado por todos os integrantes do grupo. Meu nome é Regina e eu sou responsável pela apresentação do nosso trabalho. Os outros integrantes do grupo são a Crícia, a Paloma, o Pedro, o Rafael e o Samuel. Hoje nós vamos conhecer resumidamente o cerebelo, passando rapidamente pela anatomia, histologia, funções e lesões e quadros clínicos. Bom, inicialmente podemos dividir o cerebelo de forma anatômica em três partes principais. Seriam o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito e uma região central, conhecida como vermes. Aqui nós temos um corte coronal, onde é possível ver a complexidade das estruturas que compõem o cerebelo. São muitas estruturas, e como nosso tempo é curto, eu não vou destacar todas elas, mas nós podemos ver, por exemplo, aqui o véu medular superior e a língula, essa região do lóbulo central, a região da fissura pré-piramidal. Também temos aqui a região da tonsila, que tem importância clínica relevante, né, porque em situações de hipertensão intracraniana, por exemplo, pode ocorrer herniação desce em direção ao forame magno e, consequentemente, pode ocorrer a compressão do bulbo. O bulbo é uma região extremamente importante, onde a gente tem centros importantes, como, por exemplo, o centro respiratório. Então, compressões dessa região podem levar à morte. O cerebelo ele também pode ser dividido em três lobos principais, que são o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo foco-nodular. E esses lóbulos, eles são divididos por fissuras. Então, a fissura primária, ela divide lobo anterior de lobo posterior, e a fissura posterolateral divide o lóbulo floco-nodular e o lóbulo posterior. Outra região importante é a região do tentório do cerebelo. O tentório do cerebelo ele é uma estrutura formada por dura mater, que é a camada mais externa das meninges, né? E ele vai funcionar como uma divisão horizontal entre cérebro e cerebelo, e vai separar uma região mais superior de uma mais inferior. A região superior é a supratentoral, onde a gente tem localizado o telencéfalo e o diencéfalo, onde também temos os hemisférios cerebrais, e a região infratentoral, onde a gente tem o cerebelo e o tronco encefálico. O tentório cerebelar, esse nome vem de tenda, porque essa estrutura, ela se assemelha a uma tenda esticada sobre o cerebelo. Além disso, nós temos a foice do cerebelo, que é uma outra extensão da dura mater, só que ela tem um formato vertical e é semelhante a uma lâmina. E aí ela vai ter uma função de suporte mecânico. Então ela vai limitar os movimentos excessivos do hemisfério cerebelares durante a movimentação da cabeça. E isso faz com que a gente evite lesões nessa região. O cerebelo, assim como o cérebro, ele possui externamente a substância cinzenta, que compõe o córtex, e internamente a substância branca. Na substância branca, existem os núcleos cerebelares, que são formados por substância cinzenta. Então, nós temos o núcleo denteado, os núcleos emboliformes, os núcleos globulosos e os núcleos fastigial. Além disso, ele também pode ser dividido de acordo com o tempo da origem das suas partes, que é uma divisão filogenética. Nessa divisão, o córtex ele pode ser dividido em arquicerebelo, paracerebelo e neocerebelo. O arquicerebelo é o mais antigo e é representado pelo lobo foco nodular e faz conexões com os núcleos vestibulares do tronco encefálico. Então, ele faz essas conexões por meio do núcleo fastigial, e que também faz parte do arquicerebelo. O paracerebelo é composto pelo vermes inferior e superior e pelos núcleos globulosos emboliformes. Por fim, a porção mais recente do cerebelo é o neocerebelo, e aí ela vai ser formada pela maior parte do córtex cerebelar e pelo núcleo denteado, e vai estar envolvido com conexões com o córtex cerebral premotor e motor. Falando um pouquinho sobre a histologia do cerebelo, como nós dissemos anteriormente, a gente tem a região do córtex, formada por substância cinzenta, e a região mais central, por substância branca. A região do córtex é dividida em três camadas importantes, que são a camada molecular, a das células de Purkinje e a camada granular. Começando aqui pelas camadas das células de Purkinje, que é uma região onde tem elementos muito importantes do cerebelo, essas células elas vão ter dendritos que se ramificam na camada de cima, que é a camada molecular. E ela tem axônios que se projetam em direção oposta aos dendritos. Então, eles vão lá para a região central do cerebelo, onde a gente vai ter núcleos centrais. E é onde ocorrem ações inibitórias. Então, as células de Purkinje são a única via de saída das informações que são processadas no córtex cerebelar. A camada molecular, ela vai ser composta por dois tipos de células, as células estreladas e as células em cesto. Nas células estreladas, os axônios eles vão estabelecer conexões com dendritos das células de Purkinje. E nas células em cesto, como a gente pode ver aqui, os axônios elas vão estabelecer conexões sinápticas com o corpo celular de cada 10 células de Purkinje. Na camada mais interna daqui do córtex, que é a camada granular,
ela vai ser constituída principalmente por células granulares, mas também tem células de Golgi. O axônio da célula granular, ele vai se projetar para a camada molecular, onde vai se bifurcar para formar fibras paralelas, já que as células de Golgi elas vão se estender por todas as camadas do córtex. Além dessas três camadas do córtex, o cerebelo também tem núcleos cerebelares profundos, como a gente disse anteriormente, que aí vão ser os núcleos globulosos, o núcleo fastigial, o núcleo denteado e o núcleo emboliforme. Esses núcleos, eles se encontram na região central do cerebelo e eles recebem informações de saída das células de Purkinje. Nessa imagem, a gente tem um corte histológico do cerebelo, onde a gente pode ver nitidamente as três camadas: a molecular, mais externamente, a camada das células de Purkinje e a camada mais interna, sendo a camada granular. Agora, falando um pouquinho das funções do cerebelo. O cerebelo ele vai se tratar de uma estrutura essencial, principalmente para a coordenação e precisão dos movimentos. E as funções motoras principais dele vão incluir a coordenação dos movimentos voluntários, então ele vai agir como modulador, ajustando a força, a direção, a duração dos movimentos e garantindo que esses movimentos sejam suaves e precisos. Além disso, ele participa da manutenção do equilíbrio. Quando ele recebe informações do sistema vestibular e de outros sistemas sensoriais, o cerebelo ele vai conseguir ajustar a postura corporal para manter um equilíbrio, especialmente durante os movimentos. Além disso, ele participa da regulação do tônus muscular, porque ele influencia para que o tônus muscular garanta que os músculos estejam sempre prontos para uma ação, sem que esses músculos fiquem o tempo inteiro contraídos ou relaxados. Além disso, outra função muito importante é a do aprendizado motor, porque o cerebelo ele é responsável pela aquisição de novas habilidades motoras e também pelo armazenamento de padrões motores aprendidos. Então, o cerebelo, ele não vai iniciar movimentos, mas ele é fundamental para ajustá-los, corrigir os erros e tornar esses movimentos harmoniosos. Bom, acreditava-se que o cerebelo ele exercia apenas funções motoras, mas estudos novos, né, de neuroimagem, enfim, demonstraram que ele também tem funções cognitivas. Então, ele participa de conexões com a área pré-frontal do córtex, que é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões, e, consequentemente, o cerebelo vai participar de funções cognitivas. Por exemplo, como resolver um quebra-cabeça, associar palavras e verbos, resolver mentalmente, por exemplo, operações matemáticas, reconhecer figuras complexas. Além disso, ele também vai participar da regulação de estados emocionais, do comportamento social, da linguagem e também da cognição. Bom, agora falando um pouquinho sobre as lesões cerebelares, elas são classificadas de acordo com a região funcional afetada. Então, a gente vai ter síndromes como a síndrome do vestíbulo-cerebelo, do espino-cerebelo e do cérebro-cerebelo, principalmente. Em geral, essas lesões elas são causadas por tumores, podem ser de origem genética, neoplasia vascular, também pode ser causadas por agentes infecciosos. No caso da síndrome do vestíbulo-cerebelo, ela vai se caracterizar por uma perda da capacidade de interpretação das informações vestibulares. E isso vai causar dificuldade no equilíbrio. Você pode observar também alongamento dos passos, também uma perda do movimento ocular quando a cabeça é rotacionada. É uma síndrome que é mais comum em crianças, principalmente menores de 10 anos, porque ela pode ser causada por um tumor no quarto ventrículo. E aí, esse tumor ele comprime o nódulo e o pedúnculo do nódulo. E isso vai causar as características apresentadas. A coordenação do movimento, nesse caso, dos movimentos apendiculares, é preservada, porque ela utiliza a via espinocerebelar para ser executada. Então, não tem comprometimento. Na síndrome do espinocerebelo, a lesão causa uma perda proprioceptiva dos movimentos motores, que são responsáveis pelo planejamento do movimento que vai ser executado no mesmo lado da lesão. E isso vai provocar o chamado tremor terminal, porque o paciente ele vai tender a ultrapassar um alvo que ele vai pegar naquele momento, e aí ele vai reajustar o erro com a contração do músculo antagonista. E além disso, além desse erro de coordenação, a lesão do núcleo interposto causa também a perda do tônus muscular. Então, no diagnóstico dessa síndrome, a gente precisa observar se há tremor terminal, ataxia dos membros, perda do tônus, e também uma dificuldade de fala. Na síndrome do cérebro-cerebelo, essa lesão ela ocorre das partes laterais do cerebelo e pode causar uma síndrome com quadro composto por diversas disfunções motoras no lado lesionado. Dentre elas, a gente pode destacar tremores, atraso no movimento, decomposição dos movimentos articulares complexos, né? E uma sucessão de movimentos, em uma sucessão de movimentos mais simples, a disdiadocoxinésia, ou dificuldade de realizar movimentos rápidos e alternados, principalmente de músculos distantes, o rechaço ou dificuldade para uma contração depois que a resistência é retirada bruscamente, a dismetria ou a dificuldade de realizar movimentos que envolvem muitas articulações.
Bom, essas são as nossas referências principais. Nós tentamos resumir os principais pontos sobre o cerebelo, visto que o tempo é bem curto. Então, a gente espera ter passado por os pontos mais importantes e agradecemos a atenção.